coração, então vamos falar com Jesus agora. Ó meu Pai amado, muito obrigada, Jesus, muito obrigada por tudo. Quanta alegria eu tenho em poder estar aqui, te servir, te seguir, poder ensinar a Tua palavra, quanta honra, que privilégio, obrigada. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros. Ó Senhor, tudo que nós falamos, pensamos e fizemos, que tenha entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Perdoa. Passa do Teu sangue sobre nós. Passa do Teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito. Passa do Teu sangue sobre a igreja, sobre todo o nosso povo, nosso ministério. Visita os templos, os nossos líderes. E que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade. E que nenhuma pessoa, meu Deus, saia sem ser impactada pela Tua palavra, que a Tua palavra cale fundo nos corações. Eu repreendo setas demoníacas, dardos demoníacos, toda obra do inferno, toda obra maligna, todo levante contra nós, setas, armadilhas, obras armadas, preparadas, arquitetadas contra nós. Eu quebro em nome de Jesus. Eu quebro todo laço contra a igreja, contra o Teu povo, contra nós, eu quebro em nome de Jesus. O sangue de Jesus Cristo tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre mentes e corações. O sangue de Jesus tem poder sobre essa reunião. O sangue de Jesus nos garante a vitória. Eu consagro esse trabalho ao Senhor. E eu peço que ao sairmos daqui, meu Pai, ó Deus, que a Tua mensagem, a Tua palavra, as Tuas direções tenham tomado conta de nós. Assuma o controle desse trabalho. Fala conosco. Toma vidas. Nós queremos direção, nós queremos orientação para a nossa vida. Nós queremos aprender com o Senhor, nós queremos crescer no conhecimento da Tua palavra, na verdade. Nós queremos entendimento. Nós queremos revelação, nos dê uma palavra revelada. Assuma o controle deste trabalho e fala conosco. Deus, como nós temos sede do Senhor, eu tenho sede, eu tenho fome. A gente sabe que a fome nunca acaba, ela só muda. Se uma pessoa perde a fome pelo Senhor, porque ela está com fome de outra coisa. E eu oro para que cada um de nós, ó meu Deus, eu oro de todo o meu coração pedindo, que possamos sempre ter fome e sede do Senhor. Uma fome que nunca cessa, uma sede pela Tua palavra. Envia anjos poderosos e acampa aqui, nos cubra com Teu sangue. Fala conosco, o Espírito Santo toma nossos corações e mentes. Assuma esse trabalho para a glória do Teu nome. Eu preciso dessa unção, inspiração, virtude e poder. Muito obrigada por tudo. Te agradecemos. Amém, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2019. Emanuel. Deus é conosco. Deus é comigo. E eu creio nisso. Amém? Sentem-se, por gentileza. Queridos, nós aprendemos na palavra de Deus, aliás, em toda a palavra de Deus, nós encontramos essa visão, esse princípio. Quanto mais difícil, complicado, pode ter certeza que Deus está ali. Nós vemos Deus muitas vezes dificultando, endurecendo corações de reis, diminuindo exércitos, para que ficasse evidente o seu poder. Deus gosta de se mostrar forte na vida daqueles que o temem. E Deus gosta de deixar evidente de que foi Ele que fez. Então, às vezes as coisas
parecem que se complicam, ficam apertadas, até que estão diminuindo. E muitas vezes é isso mesmo, com o propósito de ficar evidente a glória de Deus. Ele gosta de evidenciar o seu poder na nossa vida. Isso é muito forte. Então, cada crente já deveria ter aprendido isso. Se não aprendeu, aprende hoje e não esquece mais. O Senhor pode reduzir exércitos. O Senhor pode endurecer corações. O propósito é esse. Nós não encontramos só uma vez Deus endurecendo o coração de rei, situações sendo complicadas. Por exemplo, tinha um caminho mais curto, mas Deus escolheu mais longe para Israel. Quando nós vamos, e eu quero até insistir para que você medite depois em Deuteronômio 8, pelo menos nos primeiros capítulos, você vai ver lá Deus falando da maneira a forma que ele testou Israel. Ele usa essa expressão, eu te humilhei, eu te testei. Então e aí ele diz, para que pudesse sair as suas intenções. Porque você sabe que Deus leva em consideração as intenções e as motivações do nosso coração. Então, Ele nos testa para ver o que é que vai sair. Muitas vezes uma situação é um grande e maravilhoso teste para a nossa vida, para que possamos viver coisas que nós nunca nem imaginamos. E como é que você vai reagir diante desses testes? Você vai confiar em Deus, que esse é o ponto principal. Nós fomos chamados para isso, para confiarmos em Deus. Você confia em Deus só quando tudo está perfeitinho, ou quando tudo endurece, complica? Você está lá firme e forte, dizendo para si mesmo, se Deus permitiu isso, há um grande e maravilhoso propósito, está tudo bem. E vai terminar tudo bem. Confiar em Deus é o segredo de tudo. Por isso que a Bíblia diz que bendito aquele que confia no Senhor. Ele é bendito, ele é abençoado. Então, o segredo de uma vida vitoriosa é você confiar em Deus, independente do que está acontecendo, do que você está vendo, porque às vezes a ideia é que vai dar errado. O que você está vendo é que aquilo não vai funcionar. Parece que está complicado, corações estão endurecidos, parece que está tudo apertado. E parece que está diminuindo. E às vezes nem parece, está mesmo, e é com propósito. E você, como um crente que anda por fé, e o justo viverá da fé, precisa ter isso bem firme aqui. Aconteça o que for, eu estou nas mãos de Deus. Então eu vou confiar em Deus. Aqui, vamos para Gênesis 14. Gênesis 14 é muito importante. Por vários motivos. Nós vamos ver a primeira vez sobre Sodoma e Gomorra. Nós já vamos ver Ló morando dentro de Sodoma. Nós vamos ver a coragem de um homem que nós nem sabíamos que tinha capacidade de ir à guerra. Nós vamos ver a primeira vez a menção sobre Melquisedeque, uma figura de Jesus. Nós vamos ver sobre o dízimo. Nós vamos ver sobre pão e vinho. Nós vamos ver a proposta do rei de Sodoma. E o que o pai da fé respondeu. Então,
tem muita coisa importante que nos direciona para o dia a dia da nossa vida. Gênesis 14. Naquela época, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Meber, rei de Zeboim, contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos esses reis, todos esses últimos, juntaram suas tropas no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto, o Mar Salgado, o Mar Morto. 12 anos estiveram sujeitos a Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis que a ele tinham se aliado derrotaram. Então, eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. Quedorlaomer era o líder. Tinha mais 3 reinos, impérios ligados a ele, que ele comandava. Reis que se aliaram a ele. Ele subjugou aqui por 12 anos, que no final nós vamos ver que o total foram 14 anos, porque esses reis se rebelaram, mas entraram em ação contra ele a partir do 14º. Então, 14 anos debaixo desse jugo. 5 reis debaixo do jugo de 4. Agora, Quedorlaomer não era um líder, um rei comum. Ele, naquela época, foi considerado uma figura invencível. Tanto que os outros reis se aliaram a ele. E quem não se aliava estava fadado ao fracasso. Ele foi, no 14º ano, Quedorlaomer, e os reis que a ele tinham se aliado, derrotaram os Refaíns em Asterote e Carnaim. Quem eram os Refaíns? Os Refaíns eram gigantes. Então, não estamos falando de uma figura fraquinha, calminha, qualquer rei. Estamos falando de um guerreiro que vinha predominando por anos. Eu quero muito que isso entre. Quedorlaomer estava ali no poder, prevalecendo sobre reinos, impérios, subjugando, vencendo guerras, enfrentando os mais diversos povos há anos. Então ele derrotou, não só enfrentou, ele derrotou os Refaíns, os Uzins em Ram, os Emins em Savé, Kiriataim, os Oreus, desde os montes de Seir até El-Parã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para El-Mispate, que é Cádiz, e conquistaram. Então, eles derrotaram todos aqueles reis, inclusive gigantes, e agora eles foram para Cádiz e conquistaram todo o território dos amalequitas e dos amorreus que viviam em Hazazon Tamar. Era um território muito grande. E ele venceu inimigos muito fortes. Ninguém conseguia prevalecer. Ele prevalecia. Sempre prevalecendo por anos. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim, de Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim contra Quedorlaomer, o rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Então era Quedorlaomer com mais 3 aliados e o rei de Sodoma com mais 4, no total 5 contra 4. 5 reinos,
unidos com seus exércitos contra 4. O que aconteceu? Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume. E quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços e o restante escapou para os montes. Os vencedores, que foi Quedorlaomer mais uma vez, saquearam todos os bens de Sodoma, de Gomorra e todo o seu mantimento e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhais de Manré, o amorreu. Manré e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Olha isso. Atacou-os durante a noite, em grupos, e assim os derrotou, perseguindo-os até roubar ao norte de Damasco. Vamos juntos? Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Bom, eu vou parar aqui um tico. Você então entendeu? Eram 5 reis contra 4. E esses 4, e o cabeça era Quedorlaomer, estava prevalecendo por anos a fio. E os 5 ali estavam debaixo do domínio dele, sendo subjugados por 14 anos. Fora todos os outros reis aqui, impérios que ele tinha vencido. E aí, quando eles se rebelaram, foram contra Quedorlaomer, mas levaram uma surra, né? Apanharam, fugiram, passaram a maior vergonha e caíram nos poços de betume. E aí Quedorlaomer levou todo mundo. E você sabe, eles capturavam, transformavam, matavam, transformavam em escravos. Tudo podia acontecer. Além de levar as pessoas, levaram todos os bens, mantimentos, levaram tudo. Foi uma derrota. Então vamos lembrar do Ló. Lembra que no capítulo 13, Ló estava morando perto de Sodoma. No capítulo 14, Ló já está morando dentro de Sodoma. Mais uma vez, nós precisamos lembrar que as pessoas, quando tomam um rumo errado, e elas dizem assim, não, eu não estou fazendo nada demais, eu só estou aqui, eu só estou ajudando, eu só estou participando, Ele sabia que o que havia lá não era bom? Sabia. Ele começou morando perto. Não demorou, ele estava morando dentro da cidade. Morando dentro da cidade, quando esse problema chegou, ele foi vítima, ele foi levado também. E por que ele foi levado e viveu aquela situação tão desgastante? Exatamente porque ele estava no lugar errado. E se você está num lugar onde Deus não aprova e Deus não mandou você estar, você está sujeito às consequências daquilo que acontecer ali. Você pode ser atingido. E foi mesmo. Foi levado. Ló. E nós vamos ver uma coisa muito dura. Quando ele foi resgatado, ele volta a morar no mesmo lugar. Às vezes eu me pergunto, por lidar muitos anos com pessoas, o que acontece? Por que uma pessoa sofre um trauma, ela sofre um baque, ela vive uma situação em extremo desgastante,
e ela volta para o mesmo lugar e volta a fazer as mesmas coisas que ela sempre fez. Por que elas não aprendem? Por que algumas pessoas nunca aprendem? Elas não aprendem com as situações. Elas vivem sempre as mesmas coisas, mas elas ainda voltam para o mesmo lugar onde elas viveram aquelas situações, porque ele foi levado naquela situação e quando ele foi resgatado, ele volta a morar lá. Aquela foi a chance dele de sair de lá. Mas ele voltou. E aí, eu não vou gastar muito tempo hoje em relação a Ló, mas você conhece a história que, por fim, quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, ele perdeu tudo. Perdeu bens, perdeu mulher, as filhas desvirtuadas, terminou numa caverna. Seus descendentes foram problemáticos, sempre inimigos do povo de Deus. Aquela situação daquela guerra, que ele foi levado prisioneiro, podendo morrer, tudo dele foi levado, foi a grande chance dele de dizer, opa, caiu a venda, estava cego, tomar uma decisão na vida dele. Mas o que nós percebemos é que a mulher dele gostava daquele lugar. E talvez a influência dela foi mais forte do que a fé no Deus de Abraão, no Deus vivo. Abraão foi um homem fora de série. E eu fico encantada com a história do Abraão, porque até aqui a gente nunca tinha visto nada voltado para a guerra. A fama de Quedorlaomer tinha tomado a terra. E como que vem na cabeça de Abraão pegar 318 servos, criados, nascidos e treinados na sua casa, e acreditar que com 318 ele podia fazer o que 5 reis com seus exércitos não conseguiram, mas gigantes não conseguiram, e tantos outros povos e reinados e impérios não conseguiram. A fé. Uma fé que eu costumo dizer que a fé é a loucura do vencedor. Uma fé que não se explica, porque fé você não consegue explicar. Ou você crê, ou você não crê. Uma coisa que parece loucura para qualquer pessoa. Abraão sabia com quem ele estava lidando. Abraão sabia o que representava enfrentar Quedorlaomer com seus reis aliados. Ele sabia que ele ia enfrentar um homem que estava prevalecendo por anos. Ele sabia que ele ia enfrentar um homem que estava subjugando nações. Ele sabia que ele ia enfrentar um homem que tinha acabado de derrotar 5 impérios. Ele sabia de toda a história, porque já tinha sido contado, e essa fama de Quedorlaomer dominava o lugar, porque ele estava no comando por anos. E ele, com uma fé viva, um nível de confiança altíssimo, que é para lá que nós temos que ir. Levaram o meu sobrinho, convoca os meus 318. Abraão, sabe que ninguém disse para ele, Abraão, você vai enfrentar Quedorlaomer. Sabe aquele que está prevalecendo até sobre gigantes? Você sabia que ele acabou de derrotar 5 reis, 5 impérios? E daí? Eu tenho o Deus Todo-Poderoso comigo. Chama os 318 e vamos enfrentar. Isso não mexe com você? Jesus Cristo, meu Pai, 318 era o seu exército. Abraão era um homem mais velho.
Abraão não vemos nele técnicas de guerra. Isso significa que por mais que eles soubessem lutar, longe de ter a experiência de Quedorlaomer e os seus aliados, os seus exércitos. Então, nós vemos um homem velho, com 318 servos, que não eram as pessoas mais bem preparadas, longe de serem, mas por conta de uma fé, e a fé não é viva se não tiver coragem. Então tinha uma fé viva, tinha coragem, determinação, tinha ousadia, chama. E Abraão foi, aqui ó, Abraão foi, atacou, olha aqui ó, nascido, saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Ele perseguiu Quedorlaomer. Atacou-os durante a noite em grupos. Em grupos, ele tinha 5, ele atacou 4 reis com seus exércitos, e o exército dele era um exército composto de 318 homens. E um senhor já de idade. Mas dominado por uma fé extraordinária. Uma fé fascinante, que não leva uma pessoa a se curvar. Mas em tudo isso tinha um propósito. Aqui você encontra o propósito da oportunidade para Ló, porque Deus é um Deus longânimo, mas não confunda longanimidade de Deus com impunidade. Deus insiste com as pessoas. Então era uma oportunidade para Ló, e era uma oportunidade também para Sodoma e Gomorra, e já nós vemos isso. Ele atacou à noite, em grupos, e assim os derrotou. Jesus amado. Queridos, ele derrotou Quedorlaomer com seus aliados, que estavam prevalecendo, só sobre Sodoma e Gomorra e mais 3 reis, por 14 anos. Isso não é forte demais? Ele prevaleceu, ele derrotou, perseguindo-os até roubar. Ele perseguiu ao norte de Damasco. E o que nenhum rei ímpio conseguiu, com toda a sua tarimba, capacidade, treinamento, exércitos, o despreparado, com os seus 318, ele foi capaz de derrotar aquele rei, subjugar, derrotar, envergonhar, recuperar todos. Fala comigo, todos. Quando fala todos, é todos, são todos os bens. E trouxe de volta seu parente Ló com tudo, fala tudo. Então, tudo que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Então aqui tem uma mensagem para aquelas pessoas que dependem de tantas coisas e muitas vezes dizem, eu não sou capaz disso porque eu não tenho isso, né? Eu sou pequeno demais, eu não tenho esse treinamento, eu não tenho essa capacidade. Você vê que quando uma pessoa vence, ela rompe essas barreiras todas. E ela depende da fé. As coisas mudam completamente na vida dela. Ela faz coisas que ninguém fez. Ela faz coisas que ninguém conseguiu fazer. Ela age de uma maneira e tem um resultado que uma pessoa que tem tanto preparo e tanto isso, não consegue. E Abraão conseguiu fazer uma coisa que ninguém por anos tinha conseguido. Isso é fascinante. 318. E nós vemos aqui Deus falando para todos nós. Você está vendo isso aqui? Eu dou vitória, eu sou o Deus que livra, independente das circunstâncias. Eu sou o Deus que abençoa, que livra, independente da situação que você esteja vivendo.
Voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei, voltando da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, porque ele venceu todo mundo, teve vitória sobre todos, Deus deu vitória. O rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus vivo, Salém era Jerusalém, trouxe pão e vinho, o que representam pão e vinho. Pão, a palavra de Deus, vinho, a alegria do Espírito. E abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou. Quem entregou foi Deus. Diga, Deus entregou. Seus inimigos nas suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Bom, você vê, os dois foram ao encontro dele. O rei de Sodoma, que representa o diabo. Melquisedeque, que representa Jesus Cristo. Cada um com uma oferta. Melquisedeque foi e levou pão, vinho, e o abençoou. Fez uma aliança com ele. Que essa aliança, esse concerto, essa aliança nos atinge quando nós cremos em Jesus. Porque se nós somos de Cristo, somos descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Então nós herdamos as promessas, a bênção que Melquisedeque deu a Abraão. E aqui nós aprendemos exatamente como a vida do crente tem que funcionar. O que vai funcionar na vida da gente? O pão, que é a palavra. O vinho, que é a presença do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo. E a bênção de Deus na tua vida. E aí vem a obediência em retribuição. Ele devolveu o dízimo. 10% de tudo ele deu a Deus, pelo que Deus havia feito na vida dele. Ali ele mostra exatamente como funciona o seu nível de gratidão. À volta, Deus me abençoou e eu preciso retribuir com algo. A primeira vez que você vê sobre dízimo foi o pai da fé, que recebeu a bênção de Melquisedeque. Ele entregou o dízimo para Melquisedeque, uma figura de Jesus. Isso é tão forte que as pessoas que entendem, aqui está toda a direção para a vida. O rei de Sodoma disse a Abrão, dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Aqui você vê exatamente o que o rei de Sodoma queria. Eu quero as pessoas. Aqui você vê o que o diabo quer. Ele não quer seu dinheiro. Ele não quer seus bens. Ele quer você. Ele quer as pessoas. O rei de Sodoma sempre vai representar o diabo. Ele quer as pessoas, ele quer você. E para isso, ele vai te fazer propostas. Propostas fáceis. Propostas que vão mexer com o seu ego, que vão te dar prazer. Propostas que chegam na sua vida, que são muito, elas são tocantes, elas são propostas que mexem com você, mas em troca você vai ter que se render a alguma coisa. Eu te dou isso, mas você me dá isso, eu quero você. Quando você aceita a proposta do rei de Sodoma, você dá as pessoas e fica com os bens, é exatamente isso que ele quer.
Quando você se rende a uma proposta do mal, em troca de alguma coisa, algo que favorece a sua carne, algo que talvez facilite a sua vida, mas te corrompe, te contamina. E o mundo está cheio de propostas assim. Cheio. Coisas tão perfeitas que chegam no caminho das pessoas, na vida delas. Porque é uma proposta que mexe. Eu te dou os bens. E você me dá as pessoas. É isso que eu quero. Eu quero as pessoas. Em troca você me dá, eu te dou os bens. Aí o diabo chega e diz, eu te dou todos os reinos, eu te dou tudo, se você me adorar. Eu te dou isso aqui, se você fizer isso aqui. São propostas que chegam na vida da gente, que são tentadoras, difíceis de dizer não. Portas que parecem que se abrem, mas são portas largas, espaçosas, que por trás daquilo tem um preço muito alto. E nós precisamos saber identificar porque os dois foram, Melquisedeque levou o quê? Levou pão, levou vinho e a bênção. Essa é a direção que nós recebemos de Deus. Como é que você vai vencer? Recebendo a palavra e vivendo a palavra. Sendo cheio do Espírito Santo. Debaixo da bênção de Deus. E para você ter a bênção de Deus, você sabe o que diz em Deuteronômio. Se me obedecerdes. Então você obedece a palavra, pão. Você se enche do Espírito Santo, vinho. Você é abençoado na sua vida, em tudo que fizer. E você vai derrotar seus inimigos e vai derrotar os problemas que vão cruzar o seu caminho. Mas o rei de Sodoma também foi ao encontro dele. E a proposta foi, me dê as pessoas e eu te dou todos os bens. E não eram poucos. Era muita coisa. Eram bens de uma nação. Aliás, de uma nação não. Ele recuperou tudo, eram 5 reis unidos. Eles levaram tudo. Os vencedores levaram tudo daqueles que perderam a guerra. E Abraão recuperou tudo. A Bíblia diz tudo. E era uma guerra de 5 reis que foram contra 4 reis, e os 4 reis venceram os 5 reis, e ainda levaram cativos, com seus bens e mantimentos, tudo. E a Bíblia diz que Abraão recuperou tudo. Abraão recuperou tudo. Isso só Deus, é só mesmo a fé para explicar uma coisa dessa. Porque milagre você não tem como explicar. A fé, eu creio e o sobrenatural acontece. E o rei de Sodoma foi lá e fez uma proposta. Eu só quero as pessoas, você pode ficar com os bens. E Abraão, com uma visão certa, ele disse, mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas. Para que todos vejam, porque aqui ó, mãos levantadas, ó minhas mãos aqui ó. Dá para você ver muito bem onde estão minhas mãos. Elas estão limpas. De mãos levantadas, para que todos vejam, que eu não estou pegando nenhuma correia. Está aqui ó. De mãos levantadas, ele falou, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada, ó minhas mãos, do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer, eu enriqueci Abraão, para que você jamais tenha poder sobre mim. Porque uma vez que você aceita a proposta do diabo em troca de alguma coisa, ele vai ter poder sobre você. Nada aceitarei, diga nada aceitarei. Eu não vou aceitar nenhuma proposta mundana, nenhuma proposta que momentaneamente vai ser
vai me favorecer tanto, parece tão agradável para a minha carne, pode até me dar tanto prazer, facilitar a minha vida, adiantar a minha vida, ou isso e aquilo, nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comerem, a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam. Então, assim, o que eles comeram, a porção deles, que eles recebam a sua porção. Eu nada, nenhuma correia, eu quero sua. Nenhuma correia. Amanhã você vai dizer, eu enriqueci Abraão. Ou seja, você até o fim vai estar registrado que Abraão se curvou uma proposta do rei de Sodoma. Que você teve poder sobre mim. Nós vemos aqui uma coisa muito importante. Lá no capítulo 18, no capítulo 19, no 18 Deus fala da destruição de Sodoma e Gomorra, 19 Deus destrói Sodoma e Gomorra. Mas primeiro, Ele deu oportunidade aos reis de Sodoma e Gomorra de terem acesso à fé através de Abraão. Porque eles tinham acabado de perder uma guerra com 5 exércitos. E um homem idoso vence com 318 homens e recupera tudo que era deles. O que eles não conseguiram fazer, um homem com seus 318 servos, que não passaram por nenhum treinamento especial, fizeram o que eles não conseguiram fazer com seus 5 exércitos, 5 reis, 5 exércitos. Um homem mais velho, com seus 318, ele fez o que eles não conseguiram fazer, ficaram lá por 14 anos debaixo daquele jugo, e depois ainda perderam a guerra, perderam os bens, perderam os moradores, perderam as pessoas, perderam tudo, porque tudo foi levado e capturado. Eles viram com os olhos deles o milagre do Senhor. Eles viram com os olhos deles, eles experimentaram na pele deles a glória de Deus. Eles tiveram contato com a fé, com Deus vivo. Abraão pregou para eles com aquela vitória. Abraão pregou para Sodoma e Gomorra com aquela vitória. Todos que foram recuperados puderam conhecer o poder do Deus vivo. E Deus fez isso para dar uma oportunidade a Ló, para dar uma oportunidade aos de Sodoma, aos reis e os moradores de Sodoma e Gomorra. Ali eles tiveram a oportunidade de mudar. Sabe quando uma pessoa tem a oportunidade de mudar? Sabe quando uma pessoa está ouvindo Deus falar, olha só, vocês estiveram subjugados por 14 anos, por tanto tempo. E eu livrei vocês com 318 homens. Está vendo o que eu posso fazer? É só vocês mudarem. É só vocês se renderem a mim. Abandonem o pecado. Mas eles optaram por não se renderem. Mesmo tendo visto a glória de Deus ali, por intermédio de Abraão, os 318, Abraão dando o maior exemplo, porque eram pessoas acostumadas a tudo que era contrário à vontade de Deus, a tudo errado. E aí vê um homem vencer uma guerra que eles nunca conseguiram vencer, com 318, e levantar as mãos e rejeitar dinheiro, e dizer, juro, aqui ó, de mãos levantadas, vou voltar aqui, de não aceitarei nada, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. É por Deus,
pelo Deus que eu sirvo, pela fé que eu pratico, foi o Deus, esse Deus, que me levou a recuperar tudo, vencer essa guerra que vocês nunca venceram, e por causa dessa fé nesse Deus, eu digo não. Não. Eles ali tiveram a oportunidade de se renderem a Deus, mas não quiseram, eles não mudaram a conduta. Ló teve a oportunidade de tomar uma decisão e dizer, não volto para Sodoma mais, acabou. Ele voltou para lá. Por fim, lembrando o que eu acabei de dizer, terminou sem nada, falido, quebrado. O homem que um dia não pôde ficar junto com Abraão porque não comportava a terra em que eles estavam, de tanto patrimônio que ele tinha. Quantas vezes eu vejo pessoas que foram para o lugar errado e Deus, com uma misericórdia imensa, as tirou de lá. Deu condições a elas Ele deu a condição de entender, isso está errado, esse lugar está errado, essa conduta está errada. Elas vivem um livramento, elas recebem uma vitória, pois ele foi livre, teve os seus bens recuperados, e quando ele estava recuperado, para onde ele voltou? A morar em Sodoma. Os reis de Sodoma e Gomorra foram livres de Quedorlaomer por um homem idoso e 318 servos. Ouviram falar do Deus vivo, viram um maior milagre. Tiveram oportunidade, porque quantos reis, por muito menos, se curvaram ao Deus vivo? Quantos reis na palavra de Deus nós encontramos que se curvaram? Muitos reis se curvaram, por muito menos. Os reis de Sodoma e Gomorra viram, a palavra foi pregada através de Abraão e todo aquele milagre e a atitude do Abraão, eles tiveram contato com a fé no Deus vivo através de Abraão. Mas eles disseram, não, nós não queremos abrir mão dos nossos prazeres, da nossa conduta, do nosso sistema, do nosso estilo de vida. Nós amamos a vida que nós levamos. Voltaram para suas terras, seus costumes, seus pecados. No capítulo 18, Deus fala de destruir. No capítulo 19, Deus destrói. Todos eles foram destruídos após terem vivido um milagre tão grande. Ló viveu, mas viveu de forma miserável após um milagre tão grande. Queridos, parece até inacreditável que algumas pessoas resistam tanto. Elas são tão resistentes à vontade de Deus, às direções que elas recebem, aos milagres que elas vivem, e elas não aprendem. Quando elas estão restauradas, elas voltam para o mesmo lugar. Quando elas estão restauradas, elas voltam a fazer as mesmas coisas. Quando elas estão restauradas após viverem milagres, às vezes, após terem tido contato com a fé, elas voltam para o mesmo lugar. Elas voltam a habitar no mesmo lugar, elas voltam a ter as mesmas práticas, elas voltam aos mesmos costumes, mesmo depois de terem experimentado algo tão sobrenatural como Ló experimentou e os reis de Sodoma experimentaram. Isso deve fazer cada um de nós pensar, porque não é incomum eu ver pessoas que elas são restauradas, elas esquecem tudo que elas viveram. Pois em 2 tempos,
nós vemos que esses homens esqueceram tudo o que eles tinham vivido, todo o poder de Deus, os milagres do Senhor, e voltaram para a vida deles como se nada tivesse acontecido. Não vemos obediência, não vemos mudança de conduta, não vemos mudança de espírito, não vemos mudança de atitude, não vemos nada. Uma mudança no estilo de vida, nada. Nada. Ló voltou a morar em Sodoma, os reis de Sodoma continuaram nas suas práticas e influenciando todo o povo que eles lideravam. E todos permaneceram da mesma forma. Mesmo depois de terem vivido um livramento tão grande, porque Abraão venceu aquilo que era o problema na vida deles por 14 anos. Eles teriam morrido, teriam ficado por aquilo mesmo. Mas Abraão deu a eles, através da fé no Deus vivo, Deus na vida de Abraão, deu aquela vitória para Abraão. E quando deu aquela vitória para Abraão, deu a vitória para todo mundo. E claro que é o amor de Deus, dando oportunidade, dizendo, Ló, acorda, Ló, aqui não é lugar para você, rapaz. Sai daí enquanto você tem tempo. Aprendeu a lição? Quase que você vira prisioneiro de guerra, é assassinado, sei lá o quê, e perde tudo, sua família. Está vendo, Ló? Olha o livramento, sai daí. Ló voltou para o mesmo lugar. Era Deus falando com o rei de Sodoma e Gomorra, ó, está vendo? Vocês ficaram debaixo desse jugo 14 anos. 14 anos vocês ficaram aqui. E eu livrei vocês. Me sirvam, se voltem para mim. Ele faz uma oferta para Abraão e Abraão diz, por causa do meu Deus, o Criador, o Altíssimo, não quero nada. Nada. Então ali eles tiveram contato com a fé, eles viveram na pele um milagre imenso. Depois de 14 anos, eles estavam livres de Quedorlaomer. E o que eles fizeram com aquele milagre? Voltaram para o pecado. Só isso. Não afetou nada a vida deles. Absolutamente nada. Aqui nós vimos o poder de Deus, ele está deixando bem claro, o poder de Deus em livrar das mãos de inimigos, independente de qual seja o poder, a grandeza, a dificuldade, Deus vai lá e dá livramento a qualquer ser humano que creia nele. A pessoa crê nele, porque o poder de Deus é maior do que qualquer outro poder, e eles nunca tiveram o poder de vencer aquilo. Mas Abraão, com seus 318, Abraão, através da fé viva, mostrou Deus mais uma vez para Ló, mostrou Deus para Sodoma e Gomorra, mostrou Deus para o mundo. Porque aquilo com certeza correu as nações. Um velho com 318 venceu Quedorlaomer. Um senhor de idade com 318 venceu a maior potência de guerra dos últimos tempos. Esse é o Deus que nós servimos e essa é a fé que o Senhor está te chamando a colocar em prática. Ele Deus está sempre dando oportunidade às pessoas delas verem a capacidade dele de agir em favor delas. A fama correu. Sabe que Quedorlaomer, que vinha vencendo os gigantes, prevalecendo, subjugou 5 reis por 14 anos?
Você não vai acreditar. Um senhor com 318 servos venceu, derrotou ele, recuperou tudo que ele tinha levado. Vocês não vão acreditar. Então, meus queridos, é isso que cada um tem que aprender aqui hoje. Se o Senhor está te dando uma oportunidade através de milagres, de vitórias, Ele está mostrando para você, ó, eu estou te dando esse livramento, eu te dei esse livramento, não volta para lá. Ó, eu tenho me manifestado na sua vida, é para me mostrar, eu tô me revelando a você. Não volta à mesma prática. Você tem que pegar. Ó, Deus está falando comigo. Alguém está fazendo uma proposta para você, tem alguma proposta aí? Você tem que entender que o que vem de Deus é o pão, o vinho e a bênção. Pão é a palavra, primeiro é a palavra. E se você recebe a palavra, você é cheio do Espírito Santo, você recebe a bênção do Senhor. E aí o que você faz? Você devolve a Ele com obediência? E quando as propostas chegam, o que você diz? As propostas desse mundo, que são várias, que vão cruzar o seu caminho. Você diz de mãos levantadas, para que todo mundo veja, ó, minhas mãos estão aqui limpinhas, ó, não tem nada, eu não estou segurando nada. Minhas mãos estão limpas, eu não toco nisso. Você recusa confiando em Deus? E aí, vamos nos firmar nisso aqui. Abraão recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló e tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Ele recuperou tudo. Com 318. Era impossível. Eu gosto muito quando eu leio aqui, em 1 Samuel, Jonatas, quando estava lá o pai dele debaixo da tamargueira, quieto, os filisteus deitando e rolando. Não tinha um ferreiro em Israel, ou seja, só tinha o Saul e o Jonatas que tinham espada, o exército desarmado, que é exatamente isso que o inimigo trabalha. Ele trabalha para manter o povo de Deus desarmado. Você vê na própria nação, uma nação, ele trabalha para desarmar a nação de todas as maneiras. Ele trabalha para desarmar o povo de Deus de todas as maneiras. Quando os filisteus conseguiram desarmar Israel, praticamente tinha poder sobre Israel, porque os únicos ferreiros que eram filisteus, tinha o controle, os filisteus tinham controle. E com isso, não tinha um soldado que tinha arma. Por isso que a Bíblia fala em Efésios, nós precisamos estar vestido da armadura, espada, capacete, escudo. O crente tem que estar armado. O diabo trabalha para nos desarmar. E nessa época aqui, todo o exército de Israel tinha sido desarmado pelos filisteus. Não tinha um ferreiro em Israel. Se algum israelita precisava afiar alguma coisa, tinha que ir até os filisteus. Os filisteus tinham um comando. Se o diabo consegue desarmar você, ele passa a ter poder sobre você. Uma nação desarmada, como era Israel, era uma nação subjugada. Jonatas, não aguentando isso, olhou e viu um destacamento filisteu que tinha mais ou menos uns 20 filisteus lá. Ele falou, eu não quero saber, eu vou escalar esse penhasco e eu vou fazer alguma coisa. E ele escalou um penhasco, e eu vou te dizer, eu já estive lá. Eu não sei sinceramente como que ele conseguiu, sem nenhum material de segurança, sem nada. Uma pessoa pode escalar aquilo lá? Pode, mas essas pessoas que têm experiência no assunto, têm todo esse equipamento de segurança, enorme, um paredão enorme. E o menino escalou aquele paredão e foi com um
escudeiro. E já chegou, a Bíblia fala que à medida que ele ia derrubando, o escudeiro ia matando, e ele ia derrubando sozinhos. Ele derrubou 20 homens. E quando Saul viu aquele movimento, despertou Saul, que saiu, que estava deitado debaixo da tamargueira, e partiram para a guerra, e aí houve aquele movimento todo, e eles venceram aquela guerra. Porque Jonatas disse isso, Jonatas disse ao seu escudeiro, vamos ao destacamento daqueles incircuncisos, talvez o Senhor haja em nosso favor. Pois, fala comigo, pois nada pode impedir o Senhor de salvar. Seja com muitos, seja com poucos. Ele disse, se o Senhor quiser me dar vitória, Ele vai dar vitória com 2 aqui. Nós vamos enfrentar esse inimigo sozinhos. E se Ele quiser nos favorecer, Ele vai nos favorecer. E foi uma vitória fora de série. E eu quero voltar a lembrar que os únicos que tinham espada eram o Saul e os Jonatas. O exército de Israel não tinha espada, porque os filisteus estavam no poder, todos os ferreiros estavam com os filisteus, eram da turma dos filisteus. Não tinha um ferreiro, a Bíblia diz, em Israel. E mesmo sem armas, Israel venceu aquela guerra. E tudo começou com a coragem de Jonatas de dizer, ele pode dar vitória com muitos ou com poucos. Nós não vamos ficar presos nisso, quer dizer, eu não vou ficar aqui preso. Eu tenho isso, eu não tenho isso, eu não posso fazer, porque eu não tenho isso, não tenho aquilo, então não posso fazer. Meu querido, nós precisamos ter a fé. Se Abraão tivesse parado e dito assim, o que eu vou fazer para salvar o Ló? O que eu vou fazer? Eu já estou velho, tenho 318 caras aqui, mas eles são os caras mais bem preparados para a guerra, que é Dorlaomé, acabou de vencer 5 reis, com 4 reis venceram 5, vem predominando, vencendo gigantes, o cara é o cara, está aí no governo, subjugando nações por 14 anos, como é que eu enfrento esse sujeito? Como? Com a fé. Com a fé. Porque você pode ter absoluta certeza que a única coisa que moveu o Abraão foi uma fé inacreditável, porque as circunstâncias eram assustadoras. Sabe, circunstâncias assustadoras e que não são capazes de fazer uma pessoa parar? Ela simplesmente se levanta com o que ela tem, com o que ela sabe, e ela diz, eu vou na força do Senhor. E ele foi. E o Jonatas foi. E eu posso ir lá para Gideão, Juízes 7:7, o Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros. Quantos anos fazia que midianitas estavam prevalecendo? Por 7 anos. O exército era tão grande que os seus camelos eram como a areia da praia, a Bíblia diz. Como um enxame quando eles vinham, a Bíblia diz que eram como enxames de gafanhotos. Qual era o tamanho do exército de Israel? 32 mil homens que foram convocados. O que Deus disse? Diante dessa imensidão de midianita, tem gente demais. Eu já diria assim, ia dizer, gente, como é que é? 32 mil, para um exército tão grande, o Senhor diz, tem gente demais. Se eu mandar com 32, Israel é tão terrível que ainda vai dizer que venceu por conta da força, da sua própria força. Deus diz, tem gente demais. Fala, quem quiser, olha só, ó a expressão, isso me choca, viu? Toda vez que eu leio, já li isso para minha família, eu já falei isso com a minha família, falei, isso aqui é chocante. Quem tiver com medo pode ir embora. 22 mil foram embora. É a mesma coisa eu virar aqui, gente, se você tiver com medo de alguma coisa, pode ir embora, tá?
Estou com medo do horário, não sei o quê. Ó, quem tiver com medo pode ir embora, tá? Foi só isso. Quem estiver com medo pode ir embora. 22 mil foram embora. Sobraram o quê? 10. Deus vira e diz assim, tem gente demais. Vai, manda eles lá tomar água. E vamos ver, na atitude do beber a água, vai dar para eu ver a coragem desses caras. 9.700 revelaram covardia, manda embora para casa. Fica com 300. Com 300 homens, o Senhor disse, eu livrarei você. Eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas mãos de vocês. Manda o resto para casa. Isso é muito forte. Deus diminuiu, reduziu, e tudo aquilo era propósito de Deus. Para que ficasse evidente o milagre, o poder dele. Toda vez que nós lemos a respeito, nós somos impactados. Gideão, os seus 300. Abraão, os seus 318. Jonatas e seu escudeiro. E por aí vai. A palavra de Deus nos ensinando a andar por fé. A palavra de Deus nos ensinando a confiar em Deus independente de qualquer coisa. A palavra de Deus nos ensinando a aproveitar as oportunidades, os sinais de Deus. A palavra de Deus nos dando poder para recuperar coisas que estavam perdidas. Para vencer inimigos que ninguém conseguiu vencer. A palavra de Deus nos dá essa garantia. A fé na palavra de Deus nos dá essa garantia. A fé na palavra de Deus. Por isso que Melquisedeque levou pão. Você tem que confiar na palavra. Vinho, você tem que ser cheio do Espírito Santo, de uma fé viva. A bênção, ele fez uma aliança com Abraão. Ele abençoou Abraão. Aquela bênção foi uma aliança que foi feita com Abraão. O que nós precisamos é da bênção de Deus. E quando nós temos a bênção de Deus na nossa vida, nós não aceitamos proposta de rei de Sodoma. Nós não negamos a Deus aquilo que é dele. Ele devolveu o dízimo. Ele disse não para a proposta do rei de Sodoma. Quando nós cremos realmente na palavra, recebemos as bênçãos do Senhor na nossa vida, nós cremos nesse Deus vivo, nós nos posicionamos. E são essas pessoas capazes de ouvir a Deus, absorver a palavra, que fazem uma aliança com Deus vivo, que são capazes de dizer não para propostas mundanas, indecentes, que favorecem a carne, mas vão destruir com a sua vida. São pessoas que são capazes de dar a Deus o que é de Deus e não negar a Ele. São pessoas que são capazes de enfrentar aquilo que ninguém está enfrentando, que ninguém está tendo coragem de enfrentar. Elas movimentam as coisas. E elas não temem ir à guerra, mesmo quando as circunstâncias e as condições delas são tão insignificantes, situações inferiores, a condição é inferior ao que ela vai enfrentar. Ela aparentemente, humanamente, ela tem menos capacidade, talvez menos talento, menos poder para ir, menos influência, mas ela tem uma fé viva na palavra de Deus, ela tem uma confiança, ela vai. E o que acontece? Ela vence. Sem dúvida nenhuma. Se você é o Ló, você já estava morando perto de algo, que você já tinha visto que aquilo não estava certo, que não está. E agora você sofreu talvez um baque, algo Deus te livrou. Não volta para lá.
Se você é o rei de Sodoma e Gomorra e está vivendo um milagre incrível e tendo contato com o poder de Deus, se curve diante do Deus de Israel e não volte a viver o mesmo estilo de vida. Se você está na condição do Abraão, como enfrentar Kedorlaomer? O Senhor está dizendo para você, é com a fé. Você pode enfrentar e mostrar ao mundo e ficar registrado que comigo você pode vencer qualquer coisa. O Senhor está dizendo, pode ir que você vai recuperar tudo. Pode ir, porque você vai vencer essa guerra, vencer o que ninguém tem vencido, vencer algo que está prevalecendo aí por muito tempo. Você vai vencer e vai recuperar tudo. Se você teve um encontro com Melquisedeque, ele está dizendo para você o que a palavra traz para você, se firma na palavra. Busque a alegria do Espírito, seja cheio do Espírito Santo. Faça essa aliança com Deus e dependa da bênção do Senhor na sua vida. E como que a gente depende da bênção? Quando nós cremos exatamente nisso, entendemos que as bênçãos do Senhor vão nos acompanhar se nós obedecermos a Deus. Devolva a Deus o que é de Deus, como Abraão devolveu. Diga não ao rei de Sodoma as suas propostas. Se você está na condição do Jonatas e ninguém está fazendo nada, os inimigos estão prevalecendo, os desafios são imensos, vá em frente, porque o Senhor já está te dando garantia que você e o seu escudeiro vão vencer essa batalha. Se você é o Gideão e olha e diz, esses midianitas estão aí por 7 anos prevalecendo, e o Senhor enxugou o meu exército, eu tinha 32 mil e Ele me deixou com 300, é propósito de Deus mesmo para mostrar a glória dEle. Vá com esses 300, porque você vai vencer com esse pouquinho, Deus está falando muito sobre isso. Pouco, você pode ter pouco, as suas condições podem ser mínimas, mas o Senhor está dizendo, com esse mínimo, com esse pouco e uma fé em ação, vai, confia, vai com o que você tem, confia no Senhor, porque em toda leitura, em todas as leituras que eu fiz para você, eu estou mostrando que foi com pouco, com muito pouco, que Deus deu grandes vitórias, com condições mínimas, com situações muito inferiores às dos inimigos. Deus deu vitórias grandiosas, e eu fecho essa parte para nós nos levantarmos com esse versículo, que eu tenho certeza que é o que Deus quer que entre no seu espírito. Além de você vencer, eu acredito que tem pessoas que perderam coisas, mas essa é a frase mais forte para alguns aqui. Você vai recuperar tudo, vai trazer de volta tudo. Tudo vai ser recuperado. Recuperou todos os bens. Trouxe de volta seu parente Ló com tudo o que possuía. Então o Senhor está falando de uma recuperação. Você vai recuperar, vai ser restituído. Você vai recuperar tudo. A Bíblia diz tudo, tudo, tudo. Às vezes coisas são tiradas de nós, e que parece até que nós não vamos conseguir ter acesso a isso de volta, novamente. Mas o Senhor diz, vai recuperar tudo. Vai vencer coisas impossíveis de serem vencidas, com mínimas condições, apenas com uma fé viva. Amém. Obrigada, Jesus. A Ele. Coloquem-se de pé, por gentileza. A sua mão no coração. Ligue o seu pensamento no céu. E coloque tudo diante de Deus. Abraão era um homem fiel. Ele enfrentou o Kedorlaomer pela fé. Tudo que você tem que fazer é pela fé. Vai enfrentar seus desafios pela fé. Vai enfrentar problemas, inimigos, adversidades, dificuldades pela fé.
Se Abraão tivesse se prendido à circunstância, ele não teria enfrentado e não teria vencido. Se Jonatas tivesse olhado para a circunstância, não teria enfrentado, não teria vencido. Se Gideão tivesse olhado para os midianitas e não para Deus, não teria enfrentado e não teria vencido. Enfrenta. O que é que você tem que enfrentar que você está com medo? Você se sente menos, incapaz? Seu currículo não é bom? Você se sente incapaz de enfrentar, impossibilitado? Sua autoestima está baixa? Você se sente pequeno? Não é sábio o bastante, não é inteligente o bastante? Não tem as condições que você julga ou que até apresentaram adequadas para enfrentar isso e vencer? Deus está dizendo, vá com o que você tem e você vai recuperar tudo. Você vai testemunhar. É uma palavra de vitória, mas de enfrentamento. Você tem que enfrentar. Enfrentar pessoas que você não quer enfrentar. Confrontar pessoas que talvez você não quer confrontar. Reivindicar, talvez, coisas que você teme em reivindicar. Ser mais arrojado, mais agressivo, mais ousado. Se ainda estiver com medo, será que não bateu no próprio Gideão? Ele viveu situações, ele estava com medo. Nós vemos um homem com medo, mas ele foi com seus 300. Jonatas escalou o paredão. Talvez você está olhando e dizendo, meu Deus, como é que eu escalo esse paredão? Eu não tenho experiência nisso. Você vai escalar, vai chegar lá e ainda vai derrubar os filisteus. Esse paredão pode ser lidar com uma coisa que você nunca lidou, pode ser lidar com coisas muito difíceis. Escalar um paredão, eu não tenho capacidade para escalar um paredão. Tem coisa que a gente realmente não tem preparo para isso, nós não fomos treinados, nós não temos experiência no assunto, e Deus de repente diz, eu vou te ajudar, a minha unção vai compensar. O que você não tem, coloca para fora a fé. Eu fico imaginando quando Abraão recebeu a notícia, e ele convocando os 318 para enfrentar o homem que vinha prevalecendo por anos sobre nações. Ele não ia enfrentar a vilinha da esquina, ele não ia enfrentar um inimigozinho que estava ali do lado. Ele ia enfrentar um homem que estava no comando, subjugando nações por anos. Ele foi enfrentar e derrotou reis que ninguém estava prevalecendo. Eles vinham prevalecendo. Se uma palavra como essa não te levantar e não te mover para partir para cima mesmo, eu vou, não há o que fazer. Porque do começo ao fim Deus está te dando garantia que se você crer, é a palavra, é o vinho, é a aliança, é a bênção, é do que você precisa. Pega. E vai. E você vai enfrentar, e você vai recuperar, e você vai vencer. Em nome de Jesus. Não deixa o cansaço do dia, não deixa o sono, não deixa a distração. Começa a falar com Deus aí agora. Começa a colocar as coisas diante de Deus. Começa a ter essa, meu Deus, eu nem sei como falar com o Senhor. Conversa com Deus como você conversa com o seu amigo do lado. Conta para Deus, Senhor, é isso. Senhor, eu também me dei conta que eu sou Ló. Que eu tenho estado aí perto de coisas e agora já estou morando. Eu estou onde eu não devo estar.
E eu estou sofrendo esse baque porque eu estou onde eu não devo estar. Eu estou saindo. Eu vou aprender a lição, coisa que Ló não aprendeu. Se Ló tivesse aprendido a lição aqui, ele não teria sido arruinado da maneira que ele foi mais para frente. O rei de Sodoma e de Gomorra, se eles tivessem se curvado ao Deus de Israel, Sodoma e Gomorra não teriam sido destruídas com seus moradores. Então as oportunidades chegam até nós. Oportunidades de mudanças, de transformação. As pessoas não podem dizer, a oportunidade não chegou até mim, não. A oportunidade chegou a Ló, chegou a Sodoma, chegou a Gomorra, mas eles não se renderam. A palavra chega para a gente. As oportunidades. Aí o que é que nós vamos fazer? Um desafio. Como foi para Abraão, como foi para Jonatas, como foi para Gideão. E todos eles enfrentaram. Você tem um desafio imenso aí? Deus está dizendo, vá. É maior do que você, o Senhor está dizendo, creia e vá, confie em mim. Está com medo de não dar certo, de não recuperar, o Senhor está dizendo, confie, vá, porque já deu certo, você vai recuperar tudo. Eu creio que nós podemos aprender muitas lições aqui, Deus está nos dando a oportunidade de aprender, todas que nós precisamos para esse dia. E de você sair daqui pronto para enfrentar o que for preciso, porque você vai viver restituição, vai recuperar absolutamente tudo. Se você crer, pequeno vai fazer coisa grande. Pequeno vai enfrentar coisa grande. Pequeno vai conquistar coisa grande. Pequeno vai derrotar coisas muito grandes. E mesmo tendo perdido, chegou a hora de recuperar. Coloca diante de Deus com a sua fé viva. E Deus vai fazer em teu favor. Levante-se com poder. Levante-se com força. Levante-se com confiança. Uma confiança no Deus de Israel. Tome decisões aí agora. Decisões corajosas e ousadas. E mantenha as suas decisões, haja com convicção. Levante-se no Senhor agora. Confie em Deus. Não viva uma fezinha que crê em Deus quando tudo vai bem. Não. Quando está diante de você um desafio gigantesco. Levante-se agora. Deus está com você. Seu caminhar sobre as águas não afundarei, porque tu estás comigo. Você vai recuperar o emprego. Você vai recuperar a dignidade. Você vai recuperar a saúde. Você vai recuperar patrimônios perdidos. Você vai recuperar a família. E eu falo pelo Espírito Santo de Deus. Tem gente aqui que perdeu a sua posição, mas vai recuperar a posição de honra. Vai recuperar a visão da vida. Vai recuperar o nome. Vai recuperar a credibilidade. Vai recuperar as forças. Vai recuperar a autoridade perdida. Vai recuperar.
Vai recuperar sonhos que são impossíveis de serem realizados. E com a fé, eles serão realizados agora. Eu quero dizer para alguém que tentou de tudo e não deu certo. Você já tem fama de que tudo que você faz dá errado. O Espírito Santo diz que se você continuar seguindo em frente agora, com essa fé, você vai recuperar teu nome, tua credibilidade e o respeito. E Deus vai te usar para ajudar pessoas que hoje têm te ajudado. E eu falo isso pelo Espírito Santo de Deus. Tem alguém aqui que tem sido ajudado e muitas vezes é humilhado por conta disso. Se você permanecer nessa fé, Deus vai te erguer. E você vai, espere. Você pode achar que é impossível você um dia ajudar a pessoa que te ajuda hoje. Ela vai precisar de você. As coisas serão invertidas. Deus vai te levar por um lugar que você ainda não esteve. E você terá a oportunidade de ajudá-la. Você será ouvido. Quer dizer para alguém que teve muito já, mas perdeu. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua vida. Põe em ordem e faça o que a palavra de Deus está lhe orientando. O que você teve não será 10% do que Deus vai confiar nas suas mãos nos anos que vêm por aí. Se você anotar esse dia e permanecer esperando e dando a Deus o que Ele está te pedindo, você vai lembrar desse dia e testemunhar que o Espírito Santo disse a você. Eu vou repetir, não vai ser 10%. Você teve 10% do que Deus, 10% do que você teve 10% do que Deus vai dar a você. O que você já teve foi 10% do que Deus vai dar a você. Deus ainda não pode confiar nas suas mãos. Você ainda está cheio de si mesmo. Você depende muito da força do braço. Depende da imagem. Tem muito da sua velha fé e muito da sua velha criatura. Mas Deus tem encontrado um coração temente em você. Mas ainda não é hora. Ele não pode confiar. Você não está pronto. Mas se você der a Deus e aperfeiçoar dia após dia, dando a Ele o que Ele vem te pedindo, o que você teve é muito pequeno perto do que Ele vai te dar. Você ainda não sabe lidar com dinheiro. Você ainda não sabe lidar com as coisas. E Deus está te ensinando. E se você der lugar a esse aprendizado, e entender o valor das coisas, Deus vai confiar coisas muito grandes nas suas mãos. Tem gente aqui que tem dívidas que são impagáveis. Mas algumas vão desaparecer e você vai contar. De forma inexplicável, elas vão desaparecer. E Deus vai fazer isso para estimular a sua fé e te encorajar na fé. Vamos. Vai falando com o Espírito Santo. Conta tudo para Ele. Conta tudo para Ele. Coloca a sua vida nas mãos dEle de verdade. Em nome de Jesus. Tem alguém que tem esperado no Senhor por muitas coisas. E você vai ver muitas coisas acontecerem de uma vez só pela sua perseverança. Sua vida profissional, sua vida sentimental.
e um crescimento espiritual. Você está num processo de crescimento espiritual. E à medida que as coisas de Deus têm se tornado mais importantes para você, Deus agora está podendo trabalhar em áreas que antes Ele não podia. Está às portas uma inundação de bênçãos para alguém aí. Aleluia. Para você que está esperando a assinatura de um documento, que tem alguém nesse negócio que não assina. Tem uma pessoa que tem segurado a saída desse negócio para você, porque ela endureceu e não assina. Mas ela vai assinar. E esse negócio que tem demorado tanto para chegar, não tinha chegado ainda, porque não era realmente a hora. Se esse dinheiro tivesse entrado nas suas mãos, você teria jogado fora. Mas agora você já sabe como lidar. Então agora Deus vai entregar para você. Antes Ele não podia. Levante-se em Deus. Coloca tudo diante de Deus. Vai enfrentar os inimigos. Vai com o que você tem. Vai com as armas que você tem. Com o pequeno exército que você tem. E você vai vencer coisas que ninguém tem vencido. Gente muito mais capacitada perdeu, mas você vai vencer. Tem alguém aqui movendo um processo que outros já perderam. E você ouviu do seu advogado que você também não tem chances de ganhar. Mas Deus vai tirar você do meio deles. E para você virar essa vitória, você vai vencer o que outros não venceram. Pode continuar, porque você tem direito a isso. E Deus quer confiar. Ele vai tirar das mãos do ímpio e pôr nas suas mãos. Os ímpios perderam, mas o justo vencerá. Haverá diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que faz a minha vontade e o que não faz. O que não aconteceu para os outros, vai acontecer na sua vida. Pode segurar essa vitória. Enfrente inimigos poderosos, sejam eles quais forem, e não precisa temer, porque eu garanto a você, pelo Espírito Santo de Deus, que alguns têm vivido um tempo de muitas dificuldades, em várias áreas. Mas vem vindo um tempo de muitas respostas. E mais uma vez, com pouco que você tem, você vai recuperar tudo. Deus vai restituir tudo. E vai ficar evidente a sua incapacidade, mas a capacidade de Deus. Você é incapaz, mas se você permanecer crendo, vai ficar evidente a capacidade de Deus. Confie em Deus. Toda essa igreja que está aqui, todos que estão recebendo essa palavra, confie em Deus. É uma segunda-feira de milagres, liberação de milagres. Há uma unção de milagres. Há uma unção de definições aqui. Para definir coisas que são impossíveis aos olhos humanos. Deus vai fazer na vida daquele que crê. Eu quero te dar essa oportunidade mais uma vez, de colocar tudo diante de Deus e dizer, sem colocar dificuldades, você vai dizer, sabe Senhor, eu recebo tudo e eu creio. E eu me jogo em seus braços com confiança. Porque eu sei que eu entrei num novo tempo, num tempo de sorrir, que o Senhor vai encher minha boca de riso, o Senhor vai me encher de glória, o Senhor vai restituir minha vida eterna.
tempo de restituição. Deus vai recuperar tudo. Deus está dizendo que você vai. És meu Deus, em ti confio. Se eu caminhar pelo fogo, não me queimarei, porque tu estás comigo, estás comigo. Se eu caminhar sobre as águas, não afundarei, porque tu estás comigo, estás comigo. És meu Deus, em ti confio. Derrama essa unção e poder sobre o teu povo, meu Pai. Restaura a igreja, restaura a fé, restaura o espírito, restaura o poder na vida do teu povo. Eu quero que você tome uma decisão. Você não vai mais falar de problemas, você vai entregar isso a Deus aqui. Você vai parar de falar do passado e dizer: bom, eu tinha isso, eu fui aquilo. Você vai confiar no que Deus está dizendo. Você vai dar condições a Ele, porque eu sei o que Deus faz, e eu tenho visto Ele fazer na vida de tantas pessoas que creem. Simplesmente dê a Deus e siga o seu caminho confiante. Deus vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Deus vai fazer algo novo. Está entrando num tempo de você viver algo novo em Deus. Você vem esperando por algo novo. Você vai viver algo novo, algo inédito, algo que não é comum, algo que não é natural. Então não aceite uma fé natural, mas uma fé viva. Vai em frente. Sai daqui decidido a viver uma fé viva. Andar em poder, em autoridade. A não se curvar quando os obstáculos se cruzarem o seu caminho. Não se curve. Não tenha medo. Quando Deus te mandar confrontar, quando Deus mandar enfrentar, quando Deus mandar atacar, quando Deus mandar ir, vá. Corajosamente. E continue confiando em Deus. Lembra, palavra, vinho, pão, palavra, vinho, cheio do Espírito Santo, aliança com Deus, a bênção de Deus. Devolva o que é de Deus. Diga não ao rei de Sodoma. E continue a sua caminhada de fé, dia após dia, dependendo única e exclusivamente de Deus. Em nome de Jesus, escalhe os paredões da vida. E ainda que Deus esteja diminuindo o seu exército a propósito, você vai ver a maior obra de todos os tempos, com esse exército pequenininho. Saia daqui pronto para viver coisas grandiosas no Senhor, determinado a se posicionar com outro espírito, uma outra visão, dizendo: Deus falou comigo, eu vou nessa fé. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, renova o teu povo, levanta a igreja, cura as feridas, restaura corações, fortaleça no espírito, e que a pessoa que vai sair por aquela porta não seja a mesma que entrou. Que saia uma pessoa ousada, determinada, curada, restaurada. Enxuga as lágrimas dela, cura o coração, e que ela seja tomada de um espírito poderoso, um espírito de fé que a faz saltar muralhas para a glória do teu nome. Eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo. E eu peço essa unção de conquista, de poder, para avançar, para ir além. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.